Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Me deem só um instante para que eu faça um ajuste na câmera, tá bom? Obrigada pela paciência e pelo carinho, tá tudo ok. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no Salmo mais querido, Salmo 23. Estamos, como temos dito muitas vezes, na reta final deste ano, e nada melhor do que falar sobre suficiência, apesar de todos os pesares. Salmos 23. Vamos ler o todo, é curtinho, são 6 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te render graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque nada nos tem faltado, Senhor, apesar de todos os percalços e pesares que temos vivido, o Senhor tem estado presente, Senhor, conosco, nos sustentando com a sua mão direita fiel. Particularmente eu quero te render graças, Senhor, porque até aqui nos tem ajudado, Senhor, e eu glorifico o teu santo nome sobre todas as situações que o Senhor tem interferido e estado comigo, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor. Fala o nosso coração mais uma vez através desse texto tão querido. Que seja assim em nome de Jesus. Meus amados, nós estamos vivendo um momento em que há uma necessidade premente de experimentarmos a suficiência sobrenatural de Deus. E nada melhor do que recorrermos à sua santa palavra em busca dessa suficiência. O Salmo 23, sem dúvida nenhuma, é o mais lido, conhecido e citado da Bíblia Sagrada, mesmo por aqueles que não fazem parte do rol dos cristãos. Mas essas palavras, elas tocam os corações de uma maneira especial. É um dos inúmeros salmos de Davi, onde o salmista se vale da sua experiência como pastor de ovelhas para transmitir aqui aquilo que ele tem experimentado como ovelha do Senhor, do Supremo Pastor. É também chamado de Salmo da intimidade e da comunhão. Já falamos e já pregamos sobre isso inúmeras vezes, mas nunca é suficiente. Cada vez que nós lemos ou relemos este salmo, aprendemos algo novo. E eu queria chamar a atenção de vocês. Antes de qualquer coisa, queria fazer um registro. A ideia aqui, original, não é o Senhor é o meu pastor, simplesmente, mas o Senhor está me pastoreando. É ato contínuo. E era isso que acontecia com as ovelhas daqueles dias, porque havia uma relação estreita entre pastor e ovelha,
não havia um cessar do pastoreio, era algo contínuo. E o Senhor, Ele faz isso conosco. As ovelhas são animais frágeis e docilmente se deixam conduzir, proteger e guiar pelo seu pastor. Não oferecem resistência. É interessante que quando o pastor chama, elas conhecem a voz do pastor e o seguem. E o Senhor usa também essa imagem, falando através dos evangelhos. As ovelhas não precisam compreender as ações do seu pastor, elas só precisam segui-lo em confiança. Neste salmo, Davi explica, usando a metáfora do pastor de ovelhas, que se seguirmos ao Senhor, que é o nosso pastor e está nos pastoreando continuamente, e confiarmos nele, Ele suprirá todas as nossas necessidades, não vontades. Necessidade é diferente de vontade. Necessidade é aquilo que é imprescindível. Vontade é anseio, cobiça, aspiração. Hoje, de maneira especial, eu gostaria de convidá-los a essa releitura, mais uma vez, e outra, e tantas quantas sejam necessárias. Mas que essa leitura não seja numa perspectiva romântica e muito menos emocional, mas com honestidade de coração, à luz do Espírito Santo, rogando ao Senhor que comunique ao nosso espírito o que Ele quer dizer neste salmo, hoje especificamente. No meio de tudo que nós temos vivido, de um caos espiritual, de um caos político, social, financeiro, enfermidades que têm se multiplicado, vírus que tem inúmeras mutações e tem atingido e levado a muitos. Nunca foi tão necessário que nós olhemos para aquilo que o Senhor ministra ao nosso coração. O que será que o Senhor quer nos dizer? Com nada nos faltará. Se pararmos para pensar, quantas coisas têm faltado a muitos, mesmo no nosso meio. Muitos estão sem trabalho, sem casa, com relacionamentos destruídos, sem saúde, sem dinheiro, e por aí vai. É interminável a lista. E eu queria chamar de modo especial a atenção de todos para uma falta que tem acontecido nos lares. A falta de empatia, de reciprocidade, sobretudo entre os casais. E isso tem sido algo tremendo, mesmo no meio daqueles que são chamados pelo nome do Senhor. E é algo que entristece muito. No meio disso tudo, fica um rastro de tristeza, de feridas profundas na alma dos filhos, sobretudo os filhos pequenos que estão em crescimento. E eu queria chamar a atenção de todos para rever essas posturas. E aí a gente volta para a ideia central dos Salmos. O Senhor é o meu pastor e está me pastoreando e nada me faltará. Que garantias esse pastoreio nos oferece? Primeira garantia, esse pastoreio nos garante suficiência. Se o Senhor está nos pastoreando, então nada do que necessitamos nos faltará, nem tribulação. Mas é possível tribulação, sim. Muitas vezes a tribulação é uma ferramenta, um instrumento de Deus para nos esculpir segundo a imagem de Cristo. E tem muito orgulho no meio do povo de Deus, sobretudo no meio dos casais, que precisa ser destruído, precisa ser tirado. E esse formão santo muitas vezes faz esse trabalho. Como dissemos no início, não olhemos para o Salmo numa perspectiva simplista, romântica ou emocional ou imediatista, mas na perspectiva daquele que vê além e sabe o que é necessidade e o que é vontade.
Nós vemos apenas o que está perto, somos míopes espirituais e muitas vezes nós usamos a perspectiva do mundo para olhar para as situações na vida, nas nossas vidas como servos do Senhor. Há sempre um propósito transformador de Deus para as nossas vidas. Presta atenção, Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na vida do seu marido. Deus está trabalhando na vida da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos. Mas o trabalho de Deus é em você. E nós não podemos transferir isso. Essa transferência do trabalhar de Deus é algo da alçada de Deus, não nossa. O Senhor conhece todas as nossas necessidades que precisam ser supridas, todos os consertos que precisam ser feitos em nós, tudo em nós que precisa ser mudado e tudo que precisa ser tirado de nós para que façamos a diferença, não somente nesta vida, mas por toda a eternidade. Por isso que o Senhor Jesus ordena: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O pastor amado sempre sabe a hora certa de suprir as necessidades de suas ovelhas, e ele o fará. O versículo 2 diz: leva-me para junto das águas tranquilas. Levar aqui é conduzir, gentilmente. As ovelhas não podem ser empurradas, elas são conduzidas no ritmo delas. Elas ouvem a voz do pastor e o seguem. O termo veredas aqui, caminhos percorridos com frequência, trilhas conhecidas, não caminhos estranhos. Tem muita ovelha do Senhor entrando em veredas estranhas, que são as falsas doutrinas e coisas que têm entristecido o coração de Deus. Cuidado. Cuidado com essas doutrinas, cuidado com esses caminhos, cuidado com essas veredas, que apesar de serem atraentes aos olhos, não procedem de Deus. Presta atenção. Segunda coisa, esse pastoreio nos garante serenidade. O vale da sombra da morte é qualquer experiência difícil em nossa vida que nos enche de temor, inclusive a morte. E eu tomo a liberdade, eu peço licença ao Espírito de fazer uma aplicação prática. Não só a morte física, mas a morte em várias áreas das nossas vidas. A morte relacional, a morte da empatia, a morte da caridade, a morte do amor ágape e tantas outras mortes que podem ser aplicadas aqui. Mas mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Note bem, as ovelhas, além da fragilidade, elas não enxergam muito bem e se assustam com facilidade, principalmente quando se encontram em circunstâncias desconhecidas. Daí não poderem se afastar do pastor. Essa presença as acalma. E aqui ele faz referência ao bordão ou vara, que é aquele bastão pesado usado tanto para afugentar as feras que tentavam atacar as ovelhas, o rebanho, como para disciplinar as ovelhas mais afoitas. Sim, porque há ovelhas afoitas. Sim, senhor. Depois ele fala no cajado, uma vara com uma das extremidades curvadas para ajudar individualmente as ovelhas em perigo. Cuidado com aquilo que o mundo lhe tem oferecido. E de repente você vai se deparar com uma situação que faz você voltar correndo para o aprisco do Senhor. É o cajado de Deus trazendo você de volta. Que o Senhor, Ele possa falar ao seu coração. Sempre que necessário, sentimos o peso do bordão de Deus, bem como o aconchego carinhoso do seu cajado. A
A terceira coisa que esse pastoreio nos garante é segurança, mesmo a despeito dos nossos inimigos. E aqui ele se refere à mesa, que não é obrigatoriamente aquele móvel usado pelos humanos. O termo original significa simplesmente algo estendido ou espalhado, assim numa região montanhosa. Os lugares planos e altos são chamados de mesas, são aqueles platôs. Depois de cada jornada difícil, o objetivo do pastor era levar seu rebanho em segurança ao aprisco, à mesa. Aquilo representava vitória, era motivo de celebração sobre todos os inimigos que espreitavam o rebanho. Agora deixa eu dizer uma coisa a você. Presta atenção àquilo que o Supremo Pastor tem falado com você. E muitas vezes você faz ouvidos de mercador e não dá atenção àquilo que o Senhor tão gentilmente tem falado. Aí ele vai usar o megafone das aflições, o megafone das tribulações. No instante você vai ouvir. Então é melhor ouvir a voz suave e calma do Espírito Santo. À noite o pastor colocava óleo na testa e nos chifres das ovelhas para afastar os insetos. E ele mesmo se deitava à porta do aprisco para evitar a entrada de intrusos. Veja quanto zelo. Ah, se nós tivéssemos visão espiritual para perceber aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração insistentemente. É assim que o Senhor faz, aplicando o óleo do Espírito Santo sobre nós para afastar de nós as ações malignas e se colocando Ele mesmo como a porta através da qual entraremos e acharemos pastagem. Aí vem a quarta coisa que esse pastoreio nos garante, que é: chegaremos seguros à casa do Pai na eternidade. Mesmo que atravessemos vales, despenhadeiros, subamos ladeira acima, desçamos ladeira abaixo, enfrentemos rios caudalosos, tempestades, mas nós chegaremos na casa do Pai, porque nós estamos sendo conduzidos, pastoreados continuamente pelo Supremo Pastor. Habitar na casa do Senhor por toda a eternidade deve ser o nosso alvo de modo contínuo. O que nós aprendemos com esta releitura deste salmo tão querido? Primeiro, apesar das nossas lutas, da aridez da vereda, estamos sendo pastoreados ininterruptamente, e nada nos faltará de tudo o que realmente necessitarmos para completar essa jornada. Segundo lugar, nos momentos mais dramáticos em que o vale é de sombra de morte, não precisamos temer, pois é a suficiência do pastor que nos susterá. Haverá sempre um bordão e um cajado prontos para nos proteger, corrigir e consolar, se for necessário. Em terceiro lugar, ao fim de cada batalha deve ser celebrado com gratidão e alegria. Somos ali honrados diante dos nossos adversários pela fidelidade do nosso pastor. E por último, há um alvo a ser atingido, e esse alvo é a eternidade, e nós, com a provisão da suficiência de Deus, chegaremos lá em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Vamos orar pelas causas impossíveis e por tudo que tem nos assolado nessa jornada. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem falar ao nosso coração, recebe as nossas petições, recebe sobretudo aquelas causas que para nós são absolutamente impossíveis, como a situação da nossa nação, Senhor. Quanta corrupção, quantos cânceres de corrupção e de mentira e de ladruagem tem acontecido na nossa nação, Senhor. Não há confiança em ninguém, não há um só em quem possamos confiar, Senhor. Tem misericórdia de nós e levanta alguém da tua parte, Senhor. Não esses que estão aí, que dizem que vêm de tua parte, que não vêm, Senhor. São mentirosos, farsantes, cheios de subterfúgios. Pai, em nome de Jesus, livra-nos dos ladrões, dos corruptos, dos corruptores,
e de todos aqueles que têm usado o teu nome em vão, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Visita as causas na justiça, visita os relacionamentos quebrados, traz ressurreição sobre os relacionamentos mortos, Senhor, em nome de Jesus. Visita os enfermos, restaura os abatidos, visita o teu servo pastor Malta, Senhor, renova as suas forças em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.